constitui uma prática relacionada à ocupação humana desde a formação dos primeiros grupos sedentários. A atividade agropecuária, condição básica para o desenvolvimento de qualquer sociedade, exige um desmatamento muito grande da mata nativa e do uso intensivo dos solos. Após as grandes navegações, a ocupação europeia na África, nas Américas, na Oceania e na Ásia causou uma grande destruição nas matas florestadas, e essa destruição só não foi ainda maior por uma série de limitações técnicas. Em países subdesenvolvidos onde o clima tropical é predominante, as florestas começaram a ser devastadas para a extração de madeira, especiarias e futuramente produções latifundiárias, pois as monoculturas tropicais exigem grandes extensões para suas plantações poderem atender às demandas externas. A agroexportação realizada pelas plantations ainda representa um pilar muito importante na economia dos países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil, onde o agronegócio da soja e exportação de minério de ferro correspondem a 25% do valor de nossas exportações. E tratar desses assuntos no ambiente escolar, como também é muito importante em todos os meios de mídias e televisão. Esse tema é de suma importância para todas as pessoas, pois se a maioria da população começar a perceber os impactos que são gerados, de pouco em pouco a sociedade vai começar a corrigir esses hábitos que são muitas vezes bem egoístas. Outro agravante é a utilização de agrotóxicos, inseticida e herbicida que contaminam o solo, o lençol freático e os rios. Esses produtos são utilizados para a eliminação de insetos na plantação e com sua utilização eles se infiltram no solo, poluindo as águas subterrâneas. Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal por pastagens, outro problema ambiental causado é a compactação do solo, que é gerado pelos deslocamentos dos rebanhos. A compactação do solo dificulta a infiltração de água nele, aumentando o escoamento superficial, o que pode vir a gerar erosões. E a liberação de gás metano por esses animais também intensifica muito o aquecimento global. Na Amazônia Legal, a sistemática de desmatamento segue um roteiro conhecido pelos fiscais. O invasor derruba florestas em terras públicas, vende madeira para capitalizar e planta capim para a colocação do gado. Mais tarde, uma reportagem de 2017 afirmou que a pecuária avançada é responsável por 65% do desflorestamento. Florestas sem destinação são alvos mais fáceis para os grileiros e seus bois. São cerca de 60 milhões de hectares não destinados na Amazônia. São terras públicas que estão à mercê da grilagem. A grilagem é a falsificação do documento para a posse de terra de terceiros. O agente de tal atividade é chamado de grileiro. Em sobrevoos de fiscalização, é possível avistar áreas desmatadas sem qualquer construção, apenas com bois vigiando o terreno. Esse método de grilagem é conhecido como boi vigia. Os grileiros invadem esperando a regularização fundiária de uma terra que é pública, afirma Oliveira. O número de bovinos na Amazônia Legal saltou para 37 milhões de cabeças em 95, o que era 23% do total nacional desses animais no país, e saltou para 85 milhões em 2016, que virou, no caso, 70% dos animais. E a pecuária de criação de gado é o que mais contribui para o desmatamento da Amazônia. Eles ocupam 65% das áreas desmatadas, em uma pesquisa recente do IMASON. Esta acarreta em perdas de biodiversidade e habitat de muitas espécies. No contexto de transformações climáticas globais, 20% das emissões antrópicas de dióxido de carbono são provocadas pelo desmatamento. Seus efeitos
também causam alterações no ciclo hidrológico, na formação de chuvas e na característica de um microclima. É sempre importante buscar conscientizar as novas gerações e incentivar estudos sobre os problemas ambientais, sobre como esses recursos são importantes para a sobrevivência do ser humano. Não só do ser humano, mas também de todos os animais e todas as plantas que existem no mundo. É essencial no ambiente escolar, pois conscientizando nossos estudantes sobre esse problema, seria muito difícil que eles viessem a causá-los. Na agricultura, o aquecimento global e as mudanças climáticas causam na produção agrícola mundial um importante ciclo de causas e efeitos relacionados. Por outro lado, a agricultura é uma das responsáveis pelo aumento da temperatura e emissões de CO2, somadas ao desmatamento para a conversão de terras para o cultivo, que representam de 17 a 32% de todas as emissões de gases de efeito estufa provocados pela atividade humana. Diz Pete Smith, após fazer alguns cálculos independentes, na Universidade de Aberdeen, no Reino Unido. Um dos maiores problemas, no entanto, está nas emissões de gás carbônico proferido pelo uso da terra e pela conversão de floresta em áreas agrícolas, onde no processo a queima e o apodrecimento de florestas libera o gás carbônico, que é vazado dos troncos, folhas, raízes e pelo próprio solo, afetando o ecossistema em questão. Se fôssemos creditar da conta da agricultura, a parcela do setor ficaria entre 8,5 bilhões e 16,5 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente, segundo o cálculo do próprio Pete Smith. Portanto, diante da necessidade de produzir alimentos para atender à demanda global e ao mesmo tempo preservar a natureza, é necessário que sejam encontrados métodos sustentáveis na agropecuária, de modo que venham a reduzir os impactos ambientais causados por essa atividade. O pouso, por exemplo, é um método que visa o descanso do solo até que seja recuperada a sua fertilidade. Sem as raízes para absorver a água das chuvas, os solos desprotegidos ficam mais suscetíveis aos processos de erosão. Em uma escala ampliada, podem chegar até mesmo à desertificação. A água perde a sua capacidade de infiltração e deixa de abastecer os lençóis freáticos. O aumento da velocidade do escoamento superficial de rios e enchentes. Vários problemas ambientais estão sendo desencadeados em virtude da água pecuária e também para o cultivo e criação de outros animais. O desmatamento é uma prática muito comum para a realização de agropecuária. A retirada da cobertura vegetal provoca a redução da biodiversidade, a extinção de espécies de animais e também de vegetais, desertificando a erosão e a redução dos nutrientes do solo, que também contribui para o aquecimento global, e também entre outros. Conscientizando a população a ser sustentável e a conservar o meio ambiente, poderíamos estar ajudando diversos ecossistemas, reduzindo catástrofes que muitas vezes são responsáveis pela ação do homem na Terra. E assim estaríamos inseridos em uma sociedade muito mais empática. Hold me close till I get up.